Você não precisa ser um trader, pintor de arte abstrata para você fazer algum tipo de entrada no mercado financeiro. Você também não precisa de vários indicadores poluindo o seu gráfico na hora de tomar uma decisão de uma compra ou uma venda no gráfico. Tudo que você precisa são esses dois pontos que eu vou deixar aqui para vocês, ao qual vocês têm que analisar para fazer uma entrada. Por exemplo, vocês precisam identificar o tempo macro que vocês estão analisando, o tempo maior da sua execução. Precisam identificar a liquidez interna e externa dessa estrutura e, consequentemente, um setup ou uma estratégia em um tempo gráfico menor. E aí pode ser ferramenta de Fibo, pode ser OTE, pode ser uma seção de Londres, da Ásia, Nova York, quebras de estruturas, choque, boss, tudo que eu já tenho no meu canal no YouTube, no meu e-book e também no meu curso avançado. Só que você tem que casar este ponto também para dar certo este. Por exemplo, o gráfico mensal serve para aplicarmos entradas em 4 horas. Se você analisar algum ponto de interesse, um POI, PD Arrays, no semanal, tenha em mente para você fazer execuções em 1 hora. Diário, 15 minutos, 4 horas, 5 minutos, 1 hora, 1 minuto, 15 minutos, 1 minuto também. Eu não aconselho, particularmente, ir abaixo dessa estrutura. Por exemplo, operar nos segundos. Vai de cada um. Eu não faço. Então, um complementa o outro. São esses dois pontos, esses dois grupos que você tem que ter em mente para fazer um tipo de operação no mercado financeiro, sem precisar poluir o gráfico, sem precisar indicadores, sem nada, apenas a ação do preço, apenas a movimentação dos candles para cima ou para baixo. Por exemplo, eu estou no gráfico USD-JPY, um gráfico de 4 horas, e eu observo que já houve uma movimentação interessante. O preço ele rompe essa estrutura de Sell-Side Liquidity, essa estrutura externa destes dois pontos. Após isso, reage em um Rejection Block. Renova um fundo e começa seu movimento de alta para buscar esta liquidez externa. Então nós temos dois pontos interessantes. Este ponto para este ponto. Um fundo para um topo. No 4 horas. Se eu estou no 4 horas, eu vou verificar os 5 minutos se ele atingir um ponto de interesse da estrutura interna. Então tudo que existe deste ponto para este ponto, todo este movimento aqui para mim, é liquidez interna dessa estrutura. Então quando ele atingir algum ponto de interesse dentro dessa estrutura aqui, eu vou procurar por algum tipo de setup em um tempo gráfico menor para buscar a liquidez externa desses dois pontos, daqui para cá. Então, se eu vejo que o gráfico exatamente aqui, ele já capturou a liquidez externa da nossa estrutura, que eu acabei de mapear, o que eu vou esperar? Eu espero que ele atinja uma liquidez interna dentro dessa estrutura para eu refinar o meu tempo gráfico para um tempo gráfico menor e aí fazer a minha entrada buscando alvos da liquidez externa recém-criada. Então nós temos, se nós formos dar um zoom aqui nessa estrutura, o que nós temos aqui de interessante deste ponto até este ponto? O que existe de interessante entre este fundo até este topo que capturou a nossa recém-liquidez externa? O que nós temos aqui? Nós temos um desequilíbrio no preço exatamente aqui com esta faixa, tranquilo, no gráfico de 4 horas. E nós temos um order block aqui. Mas, Raik, por que isso é um order block? Bom, quem é do meu curso sabe que order blocks são formados em regiões de interesse. Não é simplesmente um último candle de alta antes de uma queda ou o último candle de baixa antes de uma subida. Então nós temos um fundo com um topo exatamente aqui e nós temos essa estrutura sendo formada, este bloco, este candle solitário no meio de dois candles de alta. Nós temos este candle sendo formado exatamente 50% dessa estrutura. E veja que ele capturou, ele vem de uma região mitigada. Ele vem de uma região que capturou uma liquidez relevante dentro dessa estrutura. Então esta região é uma região interessante para a gente. Então o que nós esperamos aqui agora? Esperamos que o preço ele atinja essa estrutura. Após ele atingir essa estrutura em um tempo gráfico menor, a gente vai refinar o tempo gráfico para o tempo gráfico menor. Qual o tempo gráfico, Marraik?
Se eu estou no 4 horas, se eu estou analisando a estrutura no 4 horas, eu posso refinar o meu tempo gráfico para o gráfico de 5 minutos, por exemplo. E vai ser o meu tempo gráfico de execução. Então eu diminuo o meu tempo gráfico e verifico a possibilidade de fazer algum tipo de compras. Claro, eu preciso de confluências após o preço atingir esse ponto de interesse para buscar a liquidez externa da estrutura. Então, quando o preço ele atinge essa estrutura, eu observo que em um tempo gráfico menor eu vou fazer esse tipo de análise. Tranquilo? Agora o preço atingiu o nosso ponto de interesse macro, ou seja, está começando a alinhar o preço. Por quê? Porque eu tenho a minha estrutura, meu swing low com o meu swing high. Esse swing high capturou a região de liquidez externa e este ponto, esta região de interesse, ele vai ficar como uma liquidez externa da estrutura. Então nós temos agora essa estrutura aqui como referência. Nós temos um fundo com topo. Nós temos um daily range, ou seja, nós temos uma gama de negociação. O que é gama de negociação, Marek? É uma estrutura de negociação. É um topo com um fundo relevante. Eu só vou fazer entradas me baseando quando eu identificar essas duas regiões, esses dois níveis de preço, um topo com um fundo. Eu não vou me preocupar o que existe de anos atrás, não, a não ser que o preço esteja próximo dessa região. Fora isso, eu não vou me preocupar. Eu vou me preocupar apenas em marcar um topo e um fundo, saber a liquidez externa dessa estrutura, a liquidez interna dessa estrutura, para fazer o quê? Diminuir o tempo gráfico para verificar a possibilidade de uma entrada buscando a liquidez externa da estrutura recém-criada. Por quê? Por que eu falo isso? Porque imagina comigo, se nós temos um mercado de baixa com topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Beleza. O que acontece aqui na prática? Nós temos um topo que ficou protegido, topo protegido, topo protegido, fundos sendo rompidos, fundos sendo rompidos, que seria o nosso boss, correto? Então, quando o preço ele faz esse movimento de retração, exatamente aqui, quando ele começa o seu movimento de retração, é para capturar alguma liquidez interna dentro dessa estrutura, deste ponto para este ponto. Após ele capturar essa região, atingir, mitigar, preencher alguma ineficiência, por exemplo, um desequilíbrio no preço, um order block, seja o que for o ponto de interesse que você identificou. Quando ele fizer este movimento, este dever de casa, qual o próximo passo deles? Liquidez externa. Deste ponto para este ponto. Aqui eu tenho liquidez externa e aqui eu também tenho liquidez externa. Só que como o mercado está de baixa, o nosso próximo alvo seria a nossa liquidez externa. Então quando ele desce, faz esse movimento, faz o nosso boss, captura essa região de interesse, essa região de sell side liquidity. O que acontece aqui? Eles renovam o fundo. Quando eles renovam o fundo em um tempo gráfico menor, começa quebras de estruturas, de microestruturas deste movimento, deste impulso que fez o boss, que atingiu uma região de interesse. Então tudo está interligado. Quando ele começa a sua retração, é para buscar liquidez interna dentro agora dessa estrutura aqui. Não, dessa estrutura, deste ponto para este ponto. Então eu vou me basear no meu daily range daqui para cá. Tudo que existe aqui, para mim é interessante em liquidez interna. Quando ele atinge, ele vai buscar a liquidez externa. Tranquilo? Então é assim que o mercado se comporta. Topos e fundos descendentes, topos e fundos ascendentes. Eles vão em busca de liquidez interna para externa, da externa para interna, e assim é que ocorre todo santo dia em qualquer mercado que tenha liquidez e volatilidade. Então, se o preço ele atingiu já a minha liquidez interna destes meus dois pontos, desta minha gama de negociação, que seria de um topo e um fundo que eu identifiquei, que houve uma narrativa, houve uma lógica, ele vem de regiões capturadas, tanto de um fundo quanto de um topo. O que nós vamos fazer agora? Diminuir o tempo gráfico. Lembre-se do casamento dos tempos gráficos. Diário, 15 minutos, mensal com 4 horas, semanal 1 hora, 4 horas, 5 minutos. Então se eu estou no 4 horas, eu vou para os 5 minutos e verificar o que existe, o que o preço está fazendo exatamente aqui. Essa é a hora que você se inscreve, curte e compartilha o vídeo. Compartilhe esse vídeo para aquele grupo de amigos no WhatsApp e no Telegram que fala sobre trading. Porque sempre tem um amigo que ainda não consegue entender como o jogo funciona. E esse vídeo pode ajudar muita gente.
Então, quando eu venho para o tempo gráfico menor, eu começo a observar estruturas interessantes. Veja que aqui nós temos o nosso ponto externo da estrutura, ou seja, a nossa liquidez externa. Lembre-se que o preço vem, só faz duas coisas no gráfico, pessoal. Anote aí. Pegue, faça anotações, o preço só faz apenas duas coisas. Eles vão de liquidez interna para liquidez externa. Então, se eu já tenho a minha liquidez externa sendo tomada, qual o próximo passo? Ir em direção da liquidez interna. Lembre-se, da liquidez interna para externa no tempo gráfico que você está analisando, tá? Se eu estava no 4 horas, aqui foi o meu ponto de liquidez externa, o meu ponto máximo, a estrutura máxima, a extremidade dessa pernada no gráfico de 4 horas. Então eu espero que ele faça esse movimento em busca da liquidez interna dentro dessa estrutura. Se a gente for dar um zoom, por exemplo, nós temos essa estrutura aqui. Fundo com topo no 4 horas. Então tudo que existir daqui para cá, todas essas movimentações são microestruturas dentro da estrutura maior. Então eu vou esperar que o preço ele faça no meu tempo gráfico, para eu casar o tempo gráfico, ou seja, se a estrutura que eu identifiquei é 4 horas, eu vou esperar que o preço atinja no gráfico de 5 minutos nessa estrutura. Qual estrutura, Marraik? Ah, que a gente viu no começo do vídeo. Ineficiência e o nosso order block 50% dessa estrutura. Então, quando a gente vem para o tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, olha o que a gente começa a observar. Nós temos a liquidez externa. E após a liquidez externa, o que é que nós temos? Movimentos agressivos, ineficiências em forma de SIB. Um desequilíbrio no preço de baixa, nós chamamos de SIB. Um desequilíbrio no preço de alta, nós chamamos de BISI, tá? Então, o movimento que faz essas quebras de estruturas, deixa o preço desbalanceado, é para apenas para ir em busca da liquidez interna da estrutura. Então, quando nós temos essas estruturas sendo formadas, nós temos liquidez formadas em LR, LR, topos e fundos descendentes. Nós temos também o preço ficando consolidado em algumas partes. Então, nós temos o nosso Market Maker Model. Quem é do meu curso sabe o que é isso. Nada mais é do que a estrutura que as grandes instituições elas fazem para ir em busca de algum ponto de interesse. Ou seja, é o modelo de negociação das grandes instituições. Eles acumulam, quebra estruturas, acumulam, quebra estruturas. Tudo isso para ir em direção a um ponto de interesse macro. Tudo está interligado. Então nós temos liquidez, nós temos o nosso Market Maker Model, formando exatamente na direção de uma região de interesse macro, na direção da liquidez interna da estrutura macro. Então, após ele fazer este movimento, ou seja, nós começamos a ter o preço alinhado. Repare que ele atinge nos 5 minutos 50% daquela estrutura. Aqui seria o nosso desequilíbrio no preço macro de 4 horas, que já foi preenchido com este movimento. Nós temos aqui o CSD, Change in State of Delivery, tá? Que nada mais é do que a abertura dos últimos candles indo em busca de um ponto de interesse com quebras de estruturas. Então nós temos dois candles de baixa, dois movimentos, nós temos um movimento só de baixa com dois candles de baixa. Então nós pegamos a abertura dessa estrutura e esta linha para a gente é interessante. Então quando a gente observa aqui, deste ponto até este ponto, o que o preço fez? Ele renovou o fundo, atingindo 50% da estrutura macro. Então, esses dois pontos nos 5 minutos, essa faixa para a gente é interessante. E olha que interessante, será coincidência ou não? Olha onde o preço está, olha onde o preço fez o CSD, Change in State of Delivery. Exatamente 50% da estrutura que eles iriam renovar ainda. Você consegue entender? A partir daqui, ele renova um fundo, que ele atinge um ponto de interesse macro, e ele começa o seu movimento de alta. Aqui, eles renovaram o topo dessa estrutura, tá? Deste ponto para este ponto. E olha onde está o CSD, 50% dessa estrutura. E nós temos um order block. Por que order block, Marraik? Você já viu no começo do vídeo. Order blocks são formados em regiões de interesse, regiões de key levels. Então, nós temos este pavio nos dando tudo que a gente precisa para posicionar o stop loss. Então nós temos esse pavio capturando liquidez, preenchendo ineficiências. Nós temos o IFVG, ou seja, um desequilíbrio no preço inverso, um desequilíbrio no preço de baixa, atingindo um ponto de interesse, desequilíbrio no preço de alta. Então esta faixa para a gente é interessante.
preço atinge aqui, ele preenche 100% essa estrutura, este ponto aqui não rompe este cara aqui, e quem é do meu curso sabe que a gente trata muito as questões de kill zones. Então veja, Londres, na grande maioria das vezes, faz a máxima ou a mínima do dia. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se o preço está indo em busca de um ponto de interesse, anote aí. Se o preço está indo em busca de um ponto de interesse e exatamente no horário de Londres, ele toca naquela região e começa o seu movimento contrário, muito provavelmente esta região aqui vai ser a máxima ou a mínima do dia. Aqui, no caso, foi a mínima do dia. Então, se o preço ele vem fazer esse movimento com o Judas Swing em um ponto de interesse macro, que é 50% daquela nossa estrutura que a gente pegou, a gente viu desde o começo do vídeo. Então, se ele está fazendo a mínima nessa região e começa o seu movimento contrário de quê? Do movimento que ele estava fazendo, muito possivelmente essa região aqui será, no caso, a mínima do dia, tá? Conforme essa estrutura aqui. Então, se nós temos Londres tocando nesse nosso ponto de interesse macro, nós temos tudo alinhado. 50%, CISD, Order Block, nós temos o Market Maker Model exatamente nessa região. Nós temos a máxima da Ásia, que por coincidência é a máxima da estrutura externa. Então é simplesmente a gente colocar a nossa ordem nessa faixa, nesta linha, e aí buscar por alvos. Qual o alvo, Marek? Liquidez externa da estrutura de 4 horas, porque está tudo alinhado. E aí a gente aperta o play e só espera o algoritmo fazer o papel de casa, que seria buscar a liquidez externa. Foi exatamente aqui que eu entrei essa semana. Eu coloquei no meu Instagram e mandei também o pré-market. Todos os dias de manhã eu mando o pré-market para o pessoal da comunidade. Mandei essa estrutura sendo formada. Então, sempre tenha em mente o seguinte. O mercado ele vai de liquidez interna para liquidez externa. Tá? Eles vão preenchendo ineficiências, atingindo ponto de interesse. Tudo que eles fazem é exatamente isso. Eles vão em busca de regiões desequilibradas, com ineficiências e pontos de interesse macro, ou seja, liquidez externa e liquidez interna. Então vamos ver como ficou no 4 horas. Nós temos exatamente esta formação. Deixa eu tirar aqui o meu indicador. O meu único indicador que eu uso são regiões de kill zone, tá? Regiões de pontos de interesse. Então nós temos a nossa liquidez externa sendo tomada exatamente aqui. Nós temos essa estrutura. O preço atinge 50% do nosso order block aqui. E qual é o próximo alvo quando ele atinge em um tempo gráfico menor? Nossa liquidez externa. Essa faixa com essa faixa aqui. E ainda pegou um pouquinho desta região aqui. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como que a gente analisa o gráfico usando os conceitos do Smart Money. Você não precisa de indicadores, não precisa poluir o gráfico. Apenas a ação do preço e os conceitos do Smart Money que eu ensino totalmente dentro do meu curso. Um abraço e até a próxima.